A poupança teve um resultado positivo de mais de 37 bilhões de reais em maio agora. O que isso impacta nos seus investimentos? Olá, eu sou o Maicon Lima, criador do canal Começar a Investir de 0 a 100. E hoje eu trouxe um assunto bastante pertinente, o impacto da poupança nos seus investimentos. Muitas pessoas pensam que a poupança não é investimento, né? E tem pessoas que perguntam para mim, e eu também quando converso com alguém que quer investir, né? E que está, enfim, me procurando, me perguntando, eu pergunto para a pessoa, você acha que a poupança é o investimento? E às vezes esse é o começo, às vezes esse é o início de uma conversa. Mas por que esse é o começo? Por que esse é o início de uma conversa? Eu vou trazer uma metáfora aqui. Eu, Maicon Lima, gosto de caminhar, gosto de me exercitar, gosto de correr, né? E eu gosto de, o que eu falei agora? Eu gosto de correr. Mas eu hoje não tenho o mínimo objetivo de correr uma São Silvestre. Não tenho esse objetivo. Porém, quando eu assisto na televisão as pessoas correndo, né? As pessoas se exercitando e as pessoas na São Silvestre, isso me inspira e eu vejo alguns detalhes que me fazem melhorar, né? Alguns detalhes que fazem eu melhorar a minha performance. Então, qual que é o paralelo com a poupança, pessoal? O paralelo com a poupança é que muitas vezes a poupança é a porta de entrada para outros investimentos. Olha só que interessante. Muita gente começou a investir na poupança e só depois começou a entender um pouquinho mais e a procurar outros investimentos. Então essa eu acho que é a maior importância da poupança. Ela é o início, é o começo, é a porta de entrada para vários e vários outros investimentos. Bom, a história da poupança, ela se confunde um pouquinho com a história da Caixa Econômica Federal e se confunde um pouquinho também com a história de Dom Pedro II. Bom, a ideia da criação das caixas econômicas, ela vem lá de 1830. Porém, ela caiu essa ideia, caiu, digamos, em desuso, por conta de uma coisa chamada CRISE, crise. Desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar a crise de 1970, a crise de 80, a crise de 90, mas já em 1830, já a tentativa de criação de uma caixa econômica já foi colocada de lado devido a uma crise. Então a dica é, não fique esperando a crise passar. Nós estamos numa crise, estamos numa pandemia nesse momento, né? Agora em maio de 2020, se você está assistindo lá na frente, mas não fique esperando a crise passar. Faça a sua parte, porque a crise sempre vai existir. É um ciclo. Bom, mas o que eu quero falar para vocês é que em janeiro de 1861, quer dizer, 30 anos depois, né? Dia 12 de janeiro de 1861, e essa data ela é comemorada nas caixas econômicas, lá pelos funcionários da Caixa Econômica, né? Pelo governo, né? É feito um bolo bem bonito lá, né? Então, 12 de janeiro de 1861, o decreto 2723, né? Ele aprovou a criação de uma Caixa Econômica e um monte de socorro na corte. Então foi o começo, né, da Caixa Econômica. E no mesmo ano, logo no mesmo ano, né, um pouco mais para frente, em 1861 também, né, foi criada então a caderneta de poupança durante o reinado de Dom Pedro II. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição algumas curiosidades bastante interessantes sobre a poupança, inclusive aquela questão de 1990, que o Collor reteve a poupança. Eu vou deixar descrito aqui qual que é o valor, para quem está assistindo no YouTube, tá? Qual que é o valor que foi retido na época e qual que seria o valor nos dias de hoje, tá? Eu não vou falar isso aqui no vídeo para não ficar muito longo, não é o objetivo falar dessa questão do Collor, de 1990. Mas, então foi durante o reinado de Dom Pedro II. E eu quero que vocês entendam, Dom Pedro era, né, o imperador, era o rei e tal, mas eu quero que vocês olhem um pouquinho Dom Pedro como um ser humano. Dom Pedro como ser humano. Olha que interessante esse contexto.
Dom Pedro nasceu em 1825. Dom Pedro nasceu em 1825. Dom Pedro II, tá? E o nome de Dom Pedro eu não decorei, tá? Eu não decorei. Eu vou ler ele aqui. O nome dele era Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Tinha uns nomes muito grandes, uns nomes muito estranhos. Então esse era o nomezinho completo dele. Bom, Dom Pedro, o sétimo filho de Dom Pedro I, né? E o terceiro filho homem, o terceiro filho masculino. Então o trono a princípio não seria dele, seria do primeiro irmão mais velho. Porém, o irmão mais velho Miguel e o irmão mais velho João Carlos morreram. Então, consequentemente, ele se tornou o herdeiro do trono. Porém, acontece o seguinte, quando Dom Pedro I tinha 1 ano, a sua mãe faleceu. E quando ele tinha 5 anos, o seu pai abdicou. Então seu pai picou a mula, abandonou o Brasil, foi lá para a Europa, ele abdicou. E ele ficou na tutela, o Dom Pedro II, com apenas 5 aninhos, ele não podia assumir o reinado ainda, ele tinha 5 anos, ele era uma criança. Né? Ele ficou na tutela de José Bonifácio e depois na tutela do Manuel Inácio. Bom, com 15 anos de idade, né, também bastante precoce, com 15 anos de idade, Dom Pedro II, sim, assumiu o trono. E 2 anos depois, com 17 anos de idade, né, ele se casou. Olha, Dom Pedro assumiu o trono dia 18 de junho. 18 de junho é meu aniversário, mas eu, obviamente, não era nascido ainda, né? Ele assumiu o trono em 18 de junho de 1841 e dia 30 de maio de 1943 ele se casou com a princesa Teresa Cristina. Bom, Dom Pedro foi pai de 4 filhos. Um deles é bastante conhecido, que é a princesa Isabel, né, que depois assinou a abolição da escravatura em 1888. Já vou retomar rapidinho esse tema. Ele foi pai de 4 filhos, 2 filhos morreram, né? E 2 filhos ficaram vivos, que foi a princesa Isabel e a Leopoldina, né? Bom, durante o reinado do Dom Pedro II, e se eu falei algumas vezes Dom Pedro I aqui eu errei, eu estou falando de Dom Pedro II, durante o reinado de Dom Pedro II, ele fez várias viagens e ele trouxe várias inovações tecnológicas para o Brasil. E na última viagem que ele fez, né, na última viagem como ainda rei, como ainda imperador, que foi em 1887, ele estava muito doente. Então ele viajou para vários países, na Europa, lá, França, etc. e tal, parou em Milão e lá ele ficou em tratamento. Isso em 1887. E quando o chefe não está no lugar, às vezes a coisa fica, né, a coisa fica meio complicada. E o que aconteceu em 1888? O reinado já estava ficando meio fraco, né? Já tinha muitos... A política, vocês sabem, né? Nós sabemos que é um jogo de interesses muito forte. E em 1888, a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura. Isso é uma coisa boa, é uma coisa legal, né? É uma coisa bacana. Pô, por que uma pessoa tem que ser escrava? Não faz o mínimo sentido. Porém, isso significava que o reinado estava ficando cada vez mais fraco. Então, em 1888 aconteceu isso, e em 1889, dia 15 de novembro, né? Se você já estudou a história, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, deu um golpe e falou pro Dom Pedro, ó, pica a mula, você tem 24 horas para assumir daqui, né? E agora eu vou ser o primeiro presidente do país, aqui, do Brasil. Então, dia 15 de novembro de 1889, né, fala-se que é o começo da República. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente, né, até aí vieram vários presidentes, até o Jair Bolsonaro, que é o presidente agora, em 2020, né? E então Dom Pedro saiu com a sua família, né? Pegou a sua família real e foi para a Europa 2 dias depois, no dia 17 de novembro. E interessante que ele saiu 17 de novembro, olha só como que eram as coisas antigamente. Ele saiu dia 17 de novembro, sentido a Porto, em Portugal, e chegou em Porto e chegou em Lisboa só dia 7 de dezembro. Olha só, quanto tempo, de novembro a dezembro, em torno dos 20 dias aí, né? Bom, o Dom Pedro, ele morreu, né? Ele viveu até os 66 anos de idade, no Hotel Bedford. Vamos tentar colocar a foto do hotel aqui, no Hotel Bedford, em Paris, né? Em dezembro de 1891, né? Dom
Pedro é considerado um grande intelectual, um apreciador das artes, um homem de diálogo que fez parte das transformações da vida social do Brasil. Bom, Dom Pedro que criou a Caixa, que criou a poupança, né? E vamos trazer agora um pouquinho hoje para a nossa realidade. Fala-se que a poupança rende menos que a inflação. Será que a poupança rende menos que a inflação? Bom, eu peguei o Boletim Focus atual. O Boletim Focus, para quem não sabe, é uma publicação online do Banco Central que fala sobre as expectativas do mercado. E a expectativa do mercado, segundo o Boletim Focus, diz que a nossa inflação, né, a inflação de 2020 está prevista em 1,55. 1,55. E a poupança atual rende 70% da Selic, então ela rende 2,1. Então ela está rendendo um pouquinho mais, pouquinha coisa a mais do que a poupança, né? E voltando um pouquinho a essa história, lá de 1861, quando foi criada a Caixa e logo depois foi criada a poupança, em 1871, 10 anos depois, foi autorizado os escravos fazerem depósitos na poupança. Então a poupança por si, a partir já de 10 anos depois, desde 1871, ela foi uma forma de pessoas mais simples, digamos assim, né? Pessoas mais simples fazerem algum depósito no banco, né? Apesar que na época a caderneta de poupança ficava no nome do senhor, né? Do senhor do escravo, não ficava no nome dele. Olha só que coisa absurda. É interessante e ao mesmo tempo absurda, né? E a correção monetária da poupança foi instituída, né? Foi criada só em 1964. Então a poupança tem esse contexto histórico, tem várias conquistas dentro do contexto histórico da poupança, né? E a conquista maior é você passar hoje pela poupança e ir, obviamente, para outros investimentos mais rentáveis do que a inflação e mais rentáveis do que a poupança. Bom, você sabe, né, que em 1990, e mais precisamente foi dia 16 de março de 1990, foi anunciado por aquela ministra danada, a culpa não era dela, a culpa era do sistema, mas enfim, o Plano Collor, né? Foi o dia do anúncio do Plano Collor e foi uma data muito marcante para os brasileiros. Eu lembro dessa data, eu tinha 10 anos de idade, eu lembro eu com meu pai na fila do banco, eu não vou dizer o nome do banco, mas era um banco, eu lembro exatamente, uma fila gigante, todo mundo querendo sacar os valores de poupança, né? Só que a verdade é que a Constituição Federal foi alterada para que um presidente não retenha os valores de poupança. E hoje, mesmo que o banco quebre, você tem uma garantia de até 250 mil reais pelo Fundo Garantidor de Crédito. Bom, e você? Me conta aí. Você investe em poupança? Investia em poupança? Como que você começou a investir? Você investe em outros títulos de renda fixa? Você passou pela poupança e já teve um crescimento? Ou você ainda não tem a sua poupança? Você ainda está pensando em fazer a sua caderneta de poupança? Lembrando que a palavra poupança ela se refere ao título, ao produto poupança, mas ela se refere também à forma com que você guarda dinheiro, não é verdade? Me conta aí nos comentários como é que você faz os seus investimentos e quais as vantagens e desvantagens de você passar por esse aprendizado, né, que é ter uma conta poupança. E se você acha que pode ganhar mais do que a poupança, qual que é a sua estratégia? Qual que é a sua ideia? Porque sabe-se que muitas pessoas tiram o dinheiro da poupança e infelizmente acabam ganhando muito, muito menos. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grandioso abraço. Até mais. Tchau, tchau.